Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Eu peço que você dê aquela paradinha, já deixe o seu like. Caso no meio do vídeo aí, nos comentários apareça o hypar, clica no hypar para ajudar a gente a continuar engajando o canal. Muito fofa você, eu adoro seus comentários no meu vídeo, viu? Então vamos para a história. Dione, idade 68 anos, aposentada. Algumas coisas eram sagradas para mim, por exemplo, a missa de domingo. Eu ajudava lá numa parte, tinha o grupo de jovens, tinha a crisma, tinha a parte do batismo. Eu sempre estava muito presente em todas as ações da igreja, porque foi uma coisa que a minha mãe ensinou para mim e que quando eu fiquei mais velha, eu senti que ali eu tinha uma vida sociável, eu tinha o contato com mais pessoas e eu também me sentia muito útil e muito importante, né? Ajudando em vários tipos de trabalho voluntário. Um deles era como se fosse uma ONG que a gente juntava e ia visitar nessas pessoas durante a semana, levava café da manhã, conversava com eles. Dali, às vezes, a gente conseguia encaminhar até para alguns cursos técnicos para que aquela pessoa conseguisse se desenvolver melhor. A maioria eram imigrantes ou então pessoas que tinham sido abandonadas. Sempre coloquei na minha cabeça que se eu encontrasse um parceiro, seria dentro da igreja. E eu pedia isso em todas as minhas orações, em casa, na igreja. Mas o que me chamou mesmo a atenção foi um rapaz. Ele tinha os olhos esbugalhados e a boca bem aberta. Parecia que ele sempre estava precisando de ar. Tudo, ele sempre prestava muita atenção, mas ele ficava meio que paralisado assim. Camon, idade 29 anos, mecânico. Ele não falava muito bem o português, ele foi aprendendo aos poucos e a habilidade dele era no idioma francês. E ele tinha esperanças de conseguir até dar aula, se formar, fazer alguma coisa nesse tipo aqui no Brasil. Eu não tinha entendido muito bem de onde ele era e como ele tinha chegado no Brasil. Essa conversa só veio um pouco mais tarde, quando depois de dar café para ele, conversar em grupo, a gente criou ali um certo tipo de contato. Foi num tipo desses saraus, assim, né? Mas tô falando religioso, né? Que a gente senta em círculo, tem o violão, canta as músicas da igreja. E aí cada um conta um pouco da sua vida. A gente sempre falava isso e aí lia lá uma parte da Bíblia e explicava sobre aquele trecho e trazia louvores também para eles aprenderem. Foi aí que o Alex começou a me contar sobre sua vida. O nome dele não era Alex, mas ele usava esse porque tinha vergonha do seu nome oficial, que ele nem gostava de pronunciar. Ele era camaronês e a vivência dele lá era muito precária, ele não tinha condições nenhuma. Teve um momento que ele olhou para tudo aquilo e falou: ou eu arrisco a minha vida, ou eu acabo com ela aqui. Foi então quando ele decidiu entrar dentro de um navio lá e parar no porto aqui de Santos. Ele não sabia o que poderiam fazer com ele no navio quando alguém descobrisse que ele estivesse lá de forma errada, que ele rezou o tempo inteiro e que por isso, quando ele foi acolhido por uma ONG aqui no Brasil, a primeira coisa que ele queria se conectar era com a igreja para agradecer dele ter conseguido chegar aqui, que agora ele teria possibilidades de conseguir construir uma vida melhor. Eu resumi bastante, a história dele era bem sofrida e muito de superação. Tanto que tudo ali, ele não ajudava, ele não aceitava a ajuda da gente. Era muito difícil dele aceitar de levar o pão, o copo, alguma coisa para ele. Ele sempre queria pegar e queria ver se a gente estava precisando de alguma ajuda para que ele fosse útil também. Foi a minha primeira admiração por esse rapaz, apesar dele ser mais novo. Ele era um dos mais ativos da ONG, porque o objetivo dele não era ficar lá, ele queria mesmo crescer na vida e depois contar isso para os pais dele, ajudar os pais dele, ser motivo de orgulho, mesmo longe, né? O sonho dele impossível de trazer a família dele,
ele falava sempre com muito bloqueio. Em uma dessas conversas, ele disse que não tinha ninguém aqui e que eu era uma pessoa que ele gostava de conversar, se a gente podia trocar o número de telefone. E nós trocamos, e as nossas conversas eram sempre o que estava acontecendo na vida dele, o que ele desejava. Através disso, eu consegui um curso técnico, né, para ele ter uma profissão aqui. E ele achava que a gente conversando também, ele praticava mais o português do que no momento que ele não tinha ninguém ali para ficar escutando e ficar estudando. Ele ficava estudando sozinho o tempo inteiro. Por ele ser muito ativo, esse lugar ficou pequeno para ele, né? Ele já foi indo para cursos e também começou a querer visitar a igreja em forma de agradecimento. Então, primeiro ele ia nas missas, depois ele começou a perguntar se ele podia ajudar em alguma coisa. Teve um momento que eu conversei com ele pelo WhatsApp e que ele falou que estava tocando violão e cantando. E quando ele me mostrou ele cantando naquela língua dele, sabe? E falando mon amour, e outras coisas em francês, eu achei tão bonito que eu tive a ideia de que ele poderia tocar na igreja. Eu não sei se ele teria tempo, porque seria um trabalho voluntário, mas mesmo assim ele poderia ir entrando e até começar a trabalhar de verdade lá na igreja, né? E foi isso que aconteceu. Ele foi primeiro para a banda, primeiro ele tocava, depois, né, as pessoas foram substituindo e faltando, aí ele tocava e cantava. E aí, quando eu vi, ele já estava ajudando, assim, na parte administrativa da igreja, nas coisas que precisavam ser contadas e definidas e gerenciadas. Lógico que não só ele, tinha mais pessoas, mas ele estava ali como ajudante, como assistente para o que precisasse. E não era só essa parte, não. No serviço braçal, ele também ajudava muito, sabe? Tinha que arrastar os bancos para limpar, a parte da limpeza também, tinha que carregar, sei lá, o piano, qualquer coisa, qualquer móvel que precisasse. Ele tava ali sempre atento, era só mandar mensagem para ele no celular, que se não fosse nos horários que ele tinha outra coisa para fazer, né, ele marcava outro horário e ia lá sempre resolver. Ele acabou virando, então, um membro conhecido da igreja. E o meu encantamento, assim, 100% veio quando teve uma festa junina, né, e ele ajudou tudo, gente. É carregar pedaço de pau pra fogueira, é montar a barraca, cortar as bandeirinhas. Ele não tinha muita noção, mas a gente mostrava as fotos, os vídeos, e ele ia copiando e ia fazendo tudo rápido, assim. Parecia que tinha, sei lá, 4 caras ali pra fazer a coisa e era só ele que tava fazendo. Eu fiquei muito encantada com isso, mas não só com isso, como na hora da festa junina, eu tava carregando uma panela grande que tinha que levar pra fazer o quentão e as outras coisas, e eu não vi que na minha frente tinha um pedaço de madeira. E ele de longe percebeu, ele entendeu que eu ia tropeçar e ia com tudo assim, né, com a cara no chão. Pois ele veio, gente, numa velocidade que ele me salvou assim, de eu ir com a cara, com a panela, com tudo no chão. Todo mundo olhou, a gente tava na parte da arrumação ainda, aplaudiu. Eu agradeci, todo mundo ficou, nossa, né? Porque realmente o tombo ia ser feio. E eu me encantei depois disso, porque ele me pegou nos braços, assim. E eu posso estar sendo pecador ou não, mas eu senti ali alguma coisa além da admiração por ele ter me salvado nesse momento. E eu tava bem derretidinha nessa hora, até posso ter dado uma entrada maior quando a gente conversava no WhatsApp. Depois disso que aconteceu isso, ele começou a me chamar de Florzinha. E com mais intimidade, depois ele começou a me chamar de minha passarinha. Porque ele disse que eu sempre estava com muita vontade de voar, de explorar coisas novas. E eu era assim mesmo. Como eu percebi que tinha rolado ali um clima de sentimento que eu achava que ele não ia querer e que também eu iria ser muito cobrada por isso, então eu comecei a me afastar dele. E ele começou a correr atrás de mim. E nisso eu entendi então que ele estava demonstrando que tinha um interesse muito grande de manter o contato comigo e que por que existia esse interesse se era só uma ajuda ali da ONG mesmo. E aí ele pedia, manda foto da passarinha, cadê a minha passarinha? Eu quero ver tudo da minha passarinha, o que a minha passarinha tá fazendo? Minha passarinha tá descansando? E aí eu resolvi perguntar pra ele por que ele me chamava de minha.
E ele disse que porque na mente dele, no coração dele, eu era dele e ele queria que isso se tornasse real. Depois disso, a gente ficou um tempão em silêncio, sem conversar, e ele apareceu com uma namorada na igreja para apresentar, para que ela virasse católica, para que ela fizesse parte de tudo. Essa baguncinha aí durou mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, e depois essa moça desapareceu de lá, e ele disse que era porque ela não queria continuar participando das coisas da igreja e que isso era muito importante na visão dele. Passou o quê? Eu não lembro se foi um mês. Eu não lembro se foi um mês. Eu sei que aí ele apareceu com uma outra moça lá, ele já não apresentou como namorada, apresentou como amiga, mas a gente entendia que tinha alguma coisa, mas como tava muito recente, a outra não tinha dado certo, eu acho que ele foi mais discreto. E essa também não deu certo. Foi quando ele me mandou mensagem falando que ele gostava muito de mim e que queria tentar ter um relacionamento comigo. E eu mais que aprovei, falando que queria. Só que ele não tinha falado tudo, né? Eu li o que ele queria na metade e já mandei que sim, antes mesmo dele perguntar, mandei que eu também sentia isso e não sei o quê. E aí, no fundo, ele concluiu que tudo bem, ele tava se abrindo para que eu entendesse que isso era real, mas que a gente não ia poder viver isso porque ninguém iria aceitar. Todo mundo ia olhar a gente com maus olhos. E eu tinha uma ingenuidade de que por tudo que eu fazia ali na igreja, as pessoas não iriam me julgar dessa forma. Foi quando eu tentei conversar e falar com algumas pessoas sobre isso e todas foram contra essa situação. E comentando com ele, ele falou, tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. E aí as pessoas começaram a ficar estranhas comigo, porque eu acho que virou um diz-que-me-diz-que, sabe? Um foi contando pro outro. E aí todo mundo já me olhava mal, mesmo a gente não tendo assumido, não tendo vivido nada. Só pela cobrança de eu ter desejado, pensado sobre isso. O único apoio que eu tinha, que eu era vista como uma das melhores senhoras da igreja, bondosa, mais útil, bondosa, que tinha um exemplo, sabe? Um nome a zelar. Começaram a destruir isso por 4, 3 irmãs que eu tinha contado no início, que eu estava pensando sobre, e eu tinha deixado claro que não tinha acontecido nada entre a gente ainda. Eu tinha deixado claro que não tinha acontecido nada entre a gente ainda. Então, eu fiquei muito triste, porque parece que, assim, um erro que nem tinha acontecido, já tava todo mundo, sabe? Até eu comecei a perceber que eles começaram a tirar funções de mim, ou eu chegava mais cedo, eles falavam que não precisava mais, que alguém já tinha feito, que tinha mudado. Eles mudaram horários de reuniões, de encontros, sem me avisar, coisa que eu sempre era avisada no WhatsApp. E eles não estavam mais falando no grupo do WhatsApp ali da igreja. Eles estavam marcando as coisas no privado, como se realmente fosse para eu não ir. Parecia que eu tinha feito uma coisa absurda, sendo que eu só tinha comentado, que eu tinha pensado sobre. Quando eu abri isso para ele, e o mais estranho foi que com ele não fizeram nada. Com ele, continuaram avisando sobre as funções, tratando ele como um homem guerreiro, batalhador. A mudança foi só comigo. E eu fui conversar com minha irmã, ela disse que era porque eu era muito mais velha, eu tinha que ter consciência, eu tinha que ter experiência e que tava muito na cara que eu seria enganada. Então que eles davam um apoio para ele ainda a receber conhecimento sobre tudo, porque ele era mais novo. Mas era inegável que eu não podia errar dessa forma que eu tava errando. Foi aí que, em um momento desse, no fim de um evento, uma confraternização que teve na igreja, ninguém chegava mais muito perto de mim, nem conversava tanto. Quando vinha, era aquele sorriso amarelo, sem graça. Parecia que todo mundo tava me julgando, tava escrito na testa deles ou nos olhos, que todo mundo tava sabendo. Eu não sabia para quantas pessoas ali se tinha espalhado, mas parecia que todo mundo tava um pouco estranho comigo. E eu me senti muito mal, até pensei em ir embora mais cedo do evento. E quando eu saí, ele veio então até a porta falar comigo e eu falei, pelo amor de Deus, não se aproxima de mim, nem fica tão perto assim que as pessoas vão começar a comentar mais. E saí, fui para minha casa. Foi aí que ele mandou uma mensagem, disse então que a gente tinha que tomar um café para conversar sobre tudo isso. Eu acabei aceitando, fora do horário
das funções da igreja. A gente foi num cafezinho super simples, ele fez questão de pagar o meu café, e no fim desse café, na hora de ir embora, ele me deu um beijo na testa. Esse beijo na testa me criou, assim, um fogo por dentro. Parecia que todos os planetas tinham se alinhado, que a gente estava numa sinergia espiritual e que é impossível que Deus, que Jesus fosse me julgar por causa de um sentimento tão puro, tão bonito, que a gente não tinha feito nada porque ninguém aceitava. A gente estava guardando tudo aquilo. Chegando em casa, eu mandei então mensagem para ele no WhatsApp, descrevi tudo que eu tinha sentido pelo único beijo na testa e pegada na minha mão que ele tinha feito. E ele disse então que ele tinha sentido muito mais do que isso e que adoraria ser o meu parceiro, mas que se a gente fosse aceitar isso, a gente ia ter que excluir a igreja, ia ter que sair fora de tudo, porque não ia ser possível, eles não iriam aceitar. E se eu estava pronta para me desfazer de tudo aquilo que eu tinha construído como pessoa, as amizades socialmente, os eventos, tudo que a gente fazia para só ter o amor dele. Ele tinha medo que o amor dele não fosse suprir todas essas atividades que eu teria que ir embora, que com certeza eu seria retirada por estar com um homem mais novo, imigrante. Eu fiquei com medo, fiquei muito confusa, mas tudo se desfez quando eu aceitei que ele fosse na minha casa. Eu juro pra vocês que nós só conversamos. Nem beijo na testa teve, mas uma vizinha minha viu e espalhou todo o boato na igreja. Quando eu cheguei para a missa, era como se nem o padre quisesse me dar a hóstia. Era como se eu nem pudesse entrar nessa fila, de tantos olhares que me julgavam desde o início do culto, desde o início da missa. Isso foi tão forte que nem eu tive coragem de entrar na fila para a Eucaristia. Nem eu tive coragem de dar oi e conversar com as pessoas, porque elas me fuzilavam, porque elas firmavam um olhar em mim mesmo, que parecia assim que eu tinha feito a pior coisa do mundo e não tinha acontecido nada ainda entre a gente. Foi então que ele falou pra mim que o mal já estava feito, eu não ia conseguir mais recuperar do jeito que era a minha imagem na igreja. E que mesmo eu fazendo as minhas funções, eles estavam tirando aos poucos. Então, de qualquer jeito, eu ia perder tudo aquilo que eu tinha conquistado. Então, que eu perdesse por aquilo que eu queria, que era ter um amor com esse homem. Eu conversei com ele e ele então combinou para que eu tivesse mais força de fazer isso do lado dele. Ele foi na minha casa de novo e dessa vez ele me deu um selinho. E depois do selinho, então, eu resolvi mandar no grupo da igreja de que eu não faria mais parte dali, porque eles não aceitavam a minha escolha, que já estava decidido que eu ia ficar com ele, e ia ficar com ele dentro de tudo que pedia da religião, tá? Então, nós não iríamos nos tocar antes do casamento, nós iríamos casar sim na igreja para depois firmar uma parceria. Muitas irmãs me mandaram assim pedindo desculpa, que se eu quisesse eu voltaria a ter as funções normais de antes, que talvez eles tivessem errado sobre isso, mas que como eu ainda não tinha feito nada com ele, tava tudo bem de eu voltar, mas que eu não fizesse isso porque eu estava sendo enganada, porque ninguém ia poder me ajudar, que ia ficar muito difícil, e eu não escutei. Eu já tava com a cabeça virada de ficar com ele, porque eu achei que se eles confiassem, se eu valesse alguma coisa mesmo pra eles, eles não teriam feito do modo que aconteceu, de ir me tirando das coisas aos poucos, de ir fuxicando. Eu me senti muito mal mesmo, então ele acabou assumindo todo o controle emocional da minha vida sem que eu percebesse, porque ele virou o centro da minha vida, que antes era os projetos, a missa, tudo que eu tinha que arrumar na igreja. E eu sabia que eu ia sentir falta, mas eu também tava com uma sensação muito forte de que daria muito certo com o Camon. E começou tudo muito bem, porque o Camon não fez questão de ir direto pra minha casa. O Camon fez questão de crescer profissionalmente sem a minha ajuda. E lembra que eu tinha falado que a gente ia fazer tudo de acordo com a igreja, então que a gente ia casar primeiro pra depois... Não.
Ele me envolveu assim, que quando eu vi, eu já tava fazendo todas as coisas. Primeiro que ele não quis morar, não quis casar e morar comigo. Ele quis primeiro crescer profissionalmente e depois do curso que ele fez, ele conseguiu trabalho, mas assim, ele trabalhava a semana toda, ficava na casa dele e no fim de semana ele me via. E desde a primeira vez que ele me viu no fim de semana, a furunfada já foi uma coisa fora do normal. Primeiro que, eu não sei se é porque eu tava nervosa, porque fazia muito tempo que eu não fazia, porque ele era mais novo, porque eu tava com medo dele me olhar e não gostar, né? Eu sempre ficava muito seca. E ele, gente, me fazia virar uma cachoeira só com as lambidas abençoada, né? Parecia, sabe quando o cachorro tá bebendo água? Eu fiquei assim, esse homem realmente tinha um desejo por mim, entendeu? A partir daí, gente, era na sala, era na cozinha, era debaixo da mesa, era em cima do vaso sanitário, era dentro do chuveiro, era no jardim, era na garagem, era vizinho vendo na varanda. E era uma coisa que ele exigia toda hora e toda hora eu tava ali, porque eu também gostava e não imaginava que fosse ter esse resultado com esse homem. Já não tava mais na igreja, já não me sentia mais pecadora, já não me sentia que tinha que fazer nada certo. Até do nada, depois de 2 meses assim, ele perdeu o trabalho e falar que queria ficar comigo de vez, casar, tudo bonitinho, mas que tava com muito medo, porque no momento o último dinheiro que ele tinha pegado tinha sido para comprar a minha aliança e me pedir em casamento. Ele não tinha mais dinheiro para nada. Só que eu tinha. E aí, 2 meses que ele fez tudo para mim, que ele me colocou lá no alto, que eu não precisava pagar nada, eu falei, bom, eu posso te ajudar agora. Depois, quando você entrar no trabalho de novo, aí você volta a ser o que você ele tá tudo bem, você já fez tudo por mim esse tempo, por que que eu não faria pra você até você achar um outro trabalho? Nada mais justo. Casamos, então, sem saber se ele ia conseguir trabalho, ele ficando na minha casa, aí sim, virou toda aquela montoeira que todo mundo achou que seria o golpe de início, que ele me provou que no início não era um homem assim. Quando casamos, foi tudo bem simples. E eu deixei, então, como o meu vestido, ele ia tampar todo o meu pé, eu não achei que eu precisasse comprar um sapato novo. Eu tinha um sapato branco já de muito tempo que eu não usava, que eu tinha comprado uma vez pro ano novo. Falei, vou usar esse mesmo, mas era assim, coisa de 4 anos que eu tinha esse sapato. E eu nem olhei pra ver que o salto não tava tão bom, não tava fortalecido. O que aconteceu foi que na hora que a gente foi dançar, nessa vez ele não me salvou, né? Virei o pé e tive que cuidar desse pé, talvez tivesse que fazer cirurgia, foi uma coisa toda, assim. E aí fiquei um tempo não, assim, né? Acabou o casamento, já na lua de mel, eu tava de cadeira de rodas. E eu achei que nesse momento ele não iria pensar no bate-volta, né? Só que ele disse que o desejo dele era tão grande por mim, que quando eu fiquei de cadeira de roda esse tempinho, aí que ele quis mais. E aí, gente, era um alvoroço, porque ele queria, assim, né, virar tudo de cabeça para baixo e vinha pra cima de mim, porque eu tava na cadeira, não tinha muita movimentação, né, então era ele que vinha pra cima de mim fazer tudo. Eu não sei se vocês já ouviram falar do saquinho de chá, que é quando o homem, ai, como que eu vou explicar isso? O homem, ele senta em cima, né? Que aí tem o saquinho do chá, né? Molha assim o saquinho do chá na xícara. É o homem sentando em cima de você. Deu pra entender, gente? Ele começou a fazer isso, que era uma prática que eu nunca tinha visto, nem sabia que o homem gostava tanto dessa lambição, né? Quem não entendeu, vem as bolas e o saquinho do chá. E ele começou a fazer isso. E eu ficava sufocada, mas fazia tudo ali pra ele, porque ele me dizia que eu era uma tigresa, né? Que eu era o animal dele, que ele nunca tinha sentido tanto rau, e que nessa idade eu tava acima eu tava acima de todas as menininhas, porque eu não tinha frescura, porque eu aceitava tudo, porque eu fazia tudo pelo meu homem, e que por isso que ele não quer mais me largar, e nem pensando na recuperação do meu pé. Bom, a questão é a seguinte:
Esse tempo que eu fiquei com o pé desse jeito, ele mostrou ali um verdadeiro desejo por essa coisa da cadeira de roda. Passou, porque também eu voltei a andar normal, teve a recuperação. Só que aí, gente, essa coisa dessa meteção era muito assim, sabe? Esse tchacar na butchaca era muito assim, muito, muito, muito. E aos poucos eu fui sentindo uma fraqueza na perna que primeiro eu achei que era da questão do pé que tinha machucado, mas não, fui ver, não era. Depois eu fui ficando com sono, fui ficando fraca. Aí me deram a ideia de que então poderia ser vitamina. E eu comecei a fazer exames, mas a minha perna ela começou a enfraquecer de um jeito que tava complicado para eu andar às vezes. E aí ele ficava preocupado porque nesse tempo que aconteceu isso, ele voltou a ter um trabalho e não podia ficar o tempo inteiro comigo. Então ele resolveu contratar uma mulher que ele dizia que fazia parte do grupo dele lá, até da ONG, até já tinha vivido na ONG, também estava procurando trabalho, era da mesma nacionalidade que ele, para cuidar de mim nesse tempo de ficar olhando enquanto ele estava fora. O que aconteceu é que em 2 semanas que essa mulher ficou lá, dava a hora de ir embora e eu tava um pouco cansada, bem enfraquecida, ia pro meu quarto e não via se ela ia embora mesmo. Teve um dia que eu estava dormindo, percebi que ele não estava do meu lado e estava ouvindo uns que eu não sabia se era miado de gato ou... Falando em gato, pausa pra essa belezura, gente. Olha, Dengo, gente, Só na pra minha vocês inspirarem perna. um pouquinho da história. Como é que eu Já saio pra estamos gravar pra voltando. vocês? Como? Se era o que eu tava pensando dentro da minha casa. Pois era o que eu tava pensando dentro da minha casa, porque mesmo meio enfraquecida tal, eu fui devagarzinho pelo corredor até chegar no outro quarto que tinha na minha casa e peguei os dois igual guaxinim na cama, sem vergonha nenhuma, porque na cabeça deles, naquela época eu tava tão enfraquecida que eu não ia conseguir ver o que tava acontecendo. Pois foi um furdúncio todo, porque se eu já não tinha força, quando eu vi isso, aí que caiu a pressão mesmo e a força foi pro ralo. E essa mulher ainda veio para querer tirar satisfação comigo, eu querer tirar satisfação com ela ali no meio, e foi um empurra-empurra, uma coisa, caí, e aquele pé que eu já tinha, meio que quase desligado lá, os tendão, as coisas que eles falam, dessa vez foi para se torcer e desligar tudo. Fui pro médico e aí nesse tempo aí eu teria que ter a recuperação de ficar na cadeira de rodas por um longo tempo, fazer fisioterapia, fazer tudo para recuperar. Nisso eu exigi, a gente conversou, como o Camon nunca tinha feito nada de errado comigo, eu resolvi perdoar ele dessa traição e conversei de que não teria mais nenhum tipo de mulher lá. E ele me disse que isso só estava acontecendo porque ele estava muito preocupado do quanto que eu estava fraca, não queria me forçar a nada e resolveu então descarregar esse desejo dele em outra mulher enquanto eu me recuperava. Eu acreditei nisso e então pensei que agora eu tinha que dar mais no couro para que Camon então fosse fortalecido e não procurasse nas ruas o que ele podia ter de mim em casa. Eis que então, na cadeira de rodas, Camon começou a atacar o terror de baixo em cima, nas orelhas, nos ouvidos, nos umbigos, nas costas, em cima da cadeira de roda, de todos os jeitos que ele queria, e eu aceitava porque eu não queria ser traída, porque de acordo com Camon, a traição só tinha acontecido porque era culpa minha de que não podia, que estava doente, que ele estava preocupado de eu ficar mais mal em satisfazer ele. Eis que a coisa ficou pior quando eu sentia que eu apagava do nada. E se falava que era por falta de vitamina e que eu já estava cuidando disso. Mas o Camon começou a levar não mulheres para casa, e sim homens. E querer que eu fizesse com esses homens. Na verdade, eu só estava parada, imóvel na cadeira, e Camon vinha com essas, ditando o que esses homens tinham que fazer sempre em cima de mim na cadeira. Eu suportei isso?
na ideia de que ele não iria me trair se eu aceitasse, então, que esses homens participassem das coisas com ele ou sem ele. Mal sabia eu que desde a primeira ficada com Camon, ele estava gravando essas coisas. E que vender esses vídeos, sei lá se em Camarões ou no Brasil mesmo, por ser uma mulher mais velha, já tinha um interesse maior. Quando ele testou de vender o que eu estava na cadeira de roda, aí o negócio estourou. Porque as pessoas têm esse desejo, essa curiosidade de ver, e ele ganhava muito dinheiro com isso. Mas isso que eu tô falando aqui, eu não sabia e não fiquei sabendo, tá? No fim, vocês vão entender por que se tem essa informação aqui no vídeo. Importante falar que ele vendia como se ela fosse PCD mesmo, tá? O que acontece, então, é que o Camon estava me usando na cadeira de roda para isso, e aí ele começou a tirar as vitaminas, começou a tirar fisioterapia, tudo, porque ele não queria que eu melhorasse, porque eu na cadeira de rodas era muito mais rentável para ele do que com saúde normal. E também não iria fazer tudo aquilo que ele pedia, se eu estivesse saudável a ponto de mandar ele embora. Acontece que eu vivi dessa forma, com o Camon me usando na cadeira com ele e com outros homens, até o meu último suspiro. Até o resto da minha vida. Explicações para vocês entenderem por que a história acabou assim. Primeiro que essa história foi contada por uma irmã, tá? Da igreja, que recebia mensagens dela contando toda essa situação. Essa irmã chegou a perguntar se ela queria ajuda, chegou a denunciar por ela mesma e não adiantou. Se a polícia fosse lá, qualquer coisa acontecesse, ela negava. E ela até chegou a fazer uma queixa no início, mas retirou. Então, como ela não confirmava nada, nada poderia ser feito contra Camon. Quem descobriu essa parte das gravações foi a irmã também, mas isso só foi descoberto depois que ela já estava sem vida. Para quem não entendeu, a depoente perdeu a vida de um modo estranho, dormindo, ninguém sabe como, ela ficou com falta de ar, ninguém sabe por quê e como, e veio a ir embora dessa forma. Bocas aí falam que pode ter sido desses caras que iam pra cima, faziam tudo, como ela não tinha movimentação, ali se aconteceu. Outras falam que é dos problemas mesmo físicos que ela tinha, que ele parou de levar no médico, parou de mandar dar vitamina, de fazer tudo e acabou com ela dessa forma. De todo jeito colocam ele como culpado, mas isso nunca foi provado, porque ela nunca denunciou nada, sempre foi tudo feito como marido e mulher, e assim ficou até o fim. A irmã só sabe desses vídeos porque depois de alguns meses, conhecidos de Camon também que estavam no projeto comentaram sobre e chegaram a mostrar coisas no próprio celular que eles não poderiam enviar, que não poderia se ter esse tipo de prova e que se tinha lá vídeos, sim, da depoente nessa situação que eu descrevi aqui na história. Camon não está mais aqui, ele pegou tudo, vendeu tudo e partiu para um outro lugar que não é para Camarões, ele não voltou para onde ele nasceu. E ninguém sabe para onde ele foi e ninguém buscou até onde o que está sendo falado aqui é real, até onde se tem provas ou não. Mas fica aqui a reflexão. E o resto eu deixo com vocês. Deixem as reflexões nos comentários e até a próxima história do